Sejam bem-vindos ao Papo Visionário Podcast. Se você ainda não me conhece, meu nome é Danilo Franza, eu sou diretor comercial e fundador da Visão Gestão Empresarial. É uma empresa especializada em estratégias de vendas e na estruturação de operações comerciais e também mentoria de negócios. E esse ambiente nós falamos de negócio, falamos sobre marketing, vendas, falamos sobre tudo aquilo que é relevante para o seu crescimento profissional. E uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre modelo de negócio. E hoje eu estou aqui com um convidado especial que ele tem um modelo de negócio que me impressionou. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o seu negócio e eu percebi que ali existia propósito, tem cultura, tem processo e é uma empresa que está crescendo demais. E eu acredito que é uma pessoa ideal para estar aqui conosco, pois a gente vai colher insights valiosos. Eu vou colher insights valiosos e eu tenho certeza que vocês também. Então hoje eu estou aqui com o Diogo, ele é proprietário da Point dos Pets, é uma empresa que ele vai explicar melhor para vocês. E estamos aqui então com o Diogo. Diogo, seja bem-vindo. Então eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal e eu já vou até começar pedindo para você explicar um pouquinho sobre a sua empresa e principalmente como surgiu a sua empresa. Legal. Danilo, primeiro eu gostaria de agradecer muito aí ao espaço que você está abrindo para a gente, né, para o nosso trabalho, um segmento que tem crescido bastante, a gente precisa aperfeiçoar bastante coisa aí no dia a dia também, então esse espaço que você tem para que a gente venha aqui e exponha um pouquinho da nossa forma de pensar é muito importante para o crescimento real do mercado, né, e esse trabalho maravilhoso aí que você vem fazendo, que colabora e ajuda muitos empreendedores como eu. Obrigado. E aí, conta pra gente, como que surgiu essa ideia? Porque, pelo que eu percebi ali, você já tem uma empresa com uma estrutura mega interessante, tem processos definidos, tem um time trabalhando ali engajado, e eu imagino que tudo isso surgiu na cabeça, né, de alguém. Não sei se foi na sua, da sua esposa, mas como que surgiu essa ideia? Como que vocês perceberam que tinha uma demanda e que vocês iam conseguir suprir essa demanda? Como que começou tudo isso? Então, uma coisa que você tocou, um ponto que para a gente é muito importante é o propósito, né? O propósito, ele motiva a gente em tudo que a gente faz. Para mim, foi uma novidade. Eu já trabalhava nessa área, tive alguns momentos aí que a gente está sempre buscando saber, né, o nosso propósito, o que a gente depende, né, o que a gente vai fazer, como que a gente vai seguir. E aconteceu de eu conhecer a Fabiana, que ela que é a responsável por essa ideia. E ela teve uma questão dentro da empresa que ela trabalhava, onde ela teve um cachorrinho que ajudou ela em um momento muito importante da vida dela. Quando ela teve uma questão pessoal, onde foi indicado para que ela tivesse um pet. E ela tratou esse pet com todo carinho, esse pet deu todo o amor para ela, mais do que ela imaginava. E aconteceu uma relação muito bacana entre os dois, né? Que a gente vê muito hoje nessa área que vem crescendo. Então, nesse momento, ela trabalhava em uma empresa, onde nessa empresa o cachorrinho dela ficou doente. E foi de última hora. E ela foi conversar com o dono da empresa, né, com o superior dela. E o superior falou que você quer faltar por causa de um cachorro? Você vai faltar, você não vai vir trabalhar por causa de um cachorro? E aí depois disso ela entendeu que onde ela estava trabalhando não ressoava com o que ela acreditava. E ela pediu as contas desse trabalho. E depois disso, ela resolveu, saiu do trabalho e se abriu para outras oportunidades. E a gente conversando até então, né, a gente era amigos. E em uma conversa que a gente estava tendo, eu falei assim, se fosse para você trabalhar com uma coisa que pudesse ir de encontro com um propósito seu, o que seria? Ela me falou, eu queria trabalhar com cachorros. Uma coisa que eu gostaria de trabalhar com cachorros. E depois disso foi uma coisa... Eu também tinha acabado de sair da empresa que eu trabalhava e eu estava buscando alguma coisa para empreender, já estava até engatilhado numa das áreas aí para começar a trabalhar. E eu falei, aquilo mexeu muito comigo. É como se fosse um chamado mesmo, você vai entrar nessa, e eu já estava com outro negócio que estava em andamento, você vai precisar entrar nessa, você vai entrar nessa. E eu sou uma pessoa que eu costumo, sim, eu sou movido pela minha intuição, né? Eu sou movido pelo meu sentimento. Lógico que a gente tem a questão também que a gente pensa ali, põe tudo na balança, mas a sua intuição, eu acredito muito nisso.
E aquilo foi me direcionando, me direcionando, me direcionando, até chegou uma hora que eu conversei com ela e falei, ó, não aguento mais, vou ter que topar, é um chamado, eu tô tentando olhar para outro caminho, mas eu acredito que seja isso que a gente tem que fazer. E aí a gente começou a pensar nos processos, em como fazer, em como colocar a coisa em ordem. A gente é muito estudioso, então a gente buscou muito a questão ali de colocar as coisas nos mínimos detalhes. A gente não tinha muito conhecimento sobre a área específica que a gente atua hoje, que é creche, banho-tosa. Eu tinha mais um conhecimento na parte de adestramento. E ela vem da parte do RH, então tem muito conhecimento sobre essa questão de gestão. E aí a gente combinou, arrumamos ali a casa, começamos com uma ideia muito bem definida, então um diferencial que eu e a Fabi, né, que o pessoal conhece ela como Fabi, eu e a Fabi tem o mesmo rumo ali, a gente tem mais ou menos a mesma visão. E isso ajudou muito, tanto em relação, né, porque hoje uma sociedade a gente tem que escolher muito bem o sócio, Com certeza. né? Ainda mais ali no começo, que é um momento de bastante dificuldade. E a gente começou, arrumamos a casa, encontramos um local que também foi direcionado para a gente tentou aí vários locais e no final das contas encontramos o local correto. A gente começou a trabalhar, começou a estudar, começou a buscar. E uma das coisas que as pessoas que iam no Point inicialmente, assim que a gente abriu, foi a verdade. As pessoas eram atendidas, a gente estava começando ali naquela época, mas as pessoas elas conseguiam sentir a verdade no que a gente transmitia. Então a gente não tinha uma estrutura grande, a gente não tinha um local mais bem arrumado, a gente estava arrumando a casa ali, mas a gente já estava recebendo algumas pessoas. E aquelas pessoas viam ali através do nosso olhar, do nosso tratamento, da nossa conversa, do nosso entendimento com o próprio cliente, que ali tinha alguma coisa diferente. Porque o próprio cliente falava isso pra gente, aqui tem alguma coisa diferente. Já fui em muitos lugares aqui, mas tem alguma coisa diferente aqui. E é essa questão da verdade, do propósito, porque quando a gente está alinhado, e isso é um sentir, né, que a gente tem. Quando você está alinhado naquele caminho que você se sente bem, eu acho que as coisas começam a se harmonizar na sua vida. E aí também a gente começa a trazer essas pessoas que meio que ressoam com esse nosso trabalho. Então o Point começou dessa forma. Até é muito bom lembrar disso, né? Sempre costumo, né, dizer que é importante a gente recorrer aos nossos primeiros passos. Com certeza. A gente recorrer e observar o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente está crescendo. Porque hoje a gente está no momento que a gente está vendo muito próximo passo. Mas e o meu passo anterior? Tanto que vocês já percorreram. E o outro passo anterior? Então isso acredito que seja bem bacana, assim, um momento bacana de lembrar aqui agora. Com certeza. Obrigado por essa pergunta. E você tocou num assunto que eu acredito que é crucial para qualquer negócio, que é realmente trabalhar com o propósito. Porque quando você tem uma empresa e você tem uma vocação, você tem um propósito e você transforma num negócio, esse negócio ele é verdadeiro. E, consequentemente, o resultado que você tem, ele vira consequência daquilo que você está fazendo. Então, é claro que todo negócio está visando o resultado, só que esse resultado ele se torna a consequência do trabalho que vocês fazem, porque é um trabalho com alma, um trabalho com propósito. Então, eu acredito que é fenomenal quando a gente identifica pessoas que trabalham com aquilo que gosta, com o seu propósito, e não apenas por dinheiro. Então, quando você tem uma empresa que trabalha só por dinheiro, você dificilmente vai ver um lugar que é como o seu, pelo que eu conheci. Então, dificilmente tem propósito, tem verdade, e dá para sentir no ambiente. Por isso que as pessoas chegam lá e sentem como que funciona esse ambiente. E uma coisa que eu percebi, eu já tive a oportunidade de conhecer outras empresas como a sua, mas eu percebi que ali tem coisas que são diferentes. Para mim ficou nítido. Uma coisa que me chocou foi como você comentou ontem para mim. A quantidade de cachorro que tinha lá, eu não escutei um pio. Eles estavam ali interagindo entre eles, mas tudo organizado, tudo fluido. E o volume de cachorros que tinham ali no ambiente, então eu percebi que vocês têm um volume legal de clientes. É um trabalho muito diferenciado. E aí eu percebo que tem outras empresas que não são tão diferentes, não tem tanto diferencial assim. E aí eu queria entender com vocês o que você enxerga que são diferenciais do seu negócio em relação a outras empresas que eu já conheci e percebi que não tem tanto potencial quanto o negócio de vocês tem.
O que você enxerga de diferencial lá na Points? Acho que primeiro é essa verdade. Você fazer aquilo que você foi designado para fazer. A gente fala às vezes sobre profissão, né? Mas a profissão é uma coisa que a gente vem para a vida, a gente não tem um manual. Então a gente é meio que a gente tem que ir observando ali, pegando o que me agrada mais, o que aquilo me agrada mais. Então acho que a verdade no trabalho, você uma coisa que eu tive muita dificuldade no passado, né, é encontrar o que eu faço de melhor. Isso também responde um pouquinho a pergunta. O que eu sempre fiz de melhor foi ter um bom relacionamento com as pessoas. Em todos os locais que eu passei, sempre tive um bom relacionamento com as pessoas, sempre tive essa visão, né, à frente, a visão de liderança, sempre gostei muito disso e eu precisava desenvolver mais isso, precisava melhorar mais isso. E dentro do Point dos Pets, eu consegui entender um pouco do meu propósito. Então, ali o nosso trabalho não é um trabalho direcionado só para, como você falou, para a questão financeira. O nosso trabalho, a gente sabe que essa história que a Fabi passou é uma história que muitas pessoas passam. Então aquilo ali não foi à toa. Já faz parte desse propósito aí também. Então a gente busca atender as pessoas de uma forma sincera, de uma forma honesta, de uma forma transparente. E tanto dentro da nossa empresa, com as pessoas que colaboram junto com a gente, quanto com o nosso cliente também. Às vezes isso até tem um certo custo, né, porque as pessoas, hoje a gente não está tão acostumado a lidar com um local onde vai realmente passar ali a verdade do trabalho. Então isso nem todos ressoam com essa nossa mensagem, mas dentro dos nossos resultados a gente vê que tem muita gente buscando esse cuidado. As pessoas hoje têm os seus pets para que são companheiros, né? Hoje a gente não tem mais aquele cachorro que ficava na garagem. Hoje é um integrante da família. Então, como um integrante da família, a gente busca cuidar da melhor forma possível e sempre observando a excelência para a gente conseguir atender o nosso público, o nosso cliente, principalmente o nosso pet. Hoje a gente fala que a gente atende mais o pet, o tutor ele vem como consequência muito bem tratado também, mas a gente olha ali para aquele serzinho ali que é tão especial na família de todos nós, né? Com certeza, sensacional. E eu percebi que lá vocês não oferecem apenas a creche, tem outros serviços agregados. E eu acredito que é uma maneira excelente de você agregar ticket médio, você escalar o seu negócio. Então, quais são todos os serviços que vocês oferecem lá? A gente trabalha com uma creche, onde os pets entram das 7 da manhã às 19, então eles passam o dia ali brincando, fazendo atividades, suprindo as necessidades básicas que às vezes o tutor, pela correria do trabalho, ele não consegue suprir. A gente atende a parte de adestramento. Então, adestramento, a gente faz um atendimento na casa do tutor, né? O tutor é o dono do pet, que a gente chama. Então, na casa do tutor, onde ali a gente vai ensinar a forma dele manejar corretamente o pet dele, como colocar as regras, os limites. Todo pet ele precisa de regra, limites, precisa ter uma comunicação melhor com o tutor, porque por mais que pareça, a forma do cachorrinho pensar é diferente, tem algumas coisas que são diferentes do que o ser humano. Então a gente nota que isso ajuda muito no dia a dia do tutor, na convivência que ele vai tendo com o pet. A gente trabalha com o dog walker, que é o passeador, onde o tutor às vezes está trabalhando, ele não tem tempo de passear com o cachorrinho dele. A gente tem uma pessoa que vai até a residência, a nossa equipe de confiança, a gente conversa antes, faz uma triagem com essa pessoa e depois a gente escolhe uma pessoa que vai conversar com o tutor e essa pessoa vai ser responsável por levar o cachorrinho dela para passear. Tem o setor do pet sitter. Pet sitter é um cuidado dentro da casa do tutor. Então, às vezes a gente tem algum pet por alguma questão de saúde ou alguma outra questão que esse pet ele não pode ser cuidado num hotel. Então a gente disponibiliza uma pessoa da nossa equipe para cuidar dentro da casa, na casa do dono do cachorrinho ali, do tutor. Então ela vai lá, passa 1 hora, 1 hora e meia, tem alguns casos que o tutor precisa que fique mais tempo, então isso tudo conversado para que fique mais tempo ali.
A gente atua também na parte de banho e tosa. O nosso trabalho de banho e tosa é um pouco diferente, porque hoje a gente trabalha ali mais pensando na forma do atendimento. Hoje a gente tem muitos casos de tutores que precisam de um adestramento junto com o banho ali, então a gente costuma fazer para tratar traumas que o cachorrinho venha, né? Hoje o banho e tosa, por mais que ele está evoluindo, hoje a gente tem muito banho e tosa que já como se fosse meio que uma linha de produção, um atrás do outro, precisa ser uma linha de produção, precisa fazer, vamos lá. E ali é um ser. É um ser. Então o ser ele não pode ser tratado como uma linha de produção. Então a gente tem um cuidado maior, a gente faz uma quantidade menor de atendimentos no tempo do pet ali, né? E isso a gente tenta, você falou sobre a questão do ticket médio, então a gente busca atender esse tutor que realmente ele trata o pet dele como um integrante mesmo da família e que se preocupa com a saúde e o bem-estar do pet, né? Então essa é uma parte do banho e tosa. A gente trabalha com um hotel também, então o tutor que vai viajar precisa deixar o cachorrinho, ele deixa o cachorrinho com a gente, vai fazer a viagem, volta e a gente entrega o cachorrinho. A gente tem uma loja, a gente supre ali as necessidades de emergência do tutor. E seria isso, assim, nossos são 7 segmentos aí dentro do Point hoje que a gente... Incrível. E para mim isso é incrível, porque isso é uma coisa que eu bato muito na tecla com os meus clientes. Porque hoje, quando você vai fazer a aquisição de um novo cliente, o mercado ele é extremamente competitivo. Quem investe em tráfego para atrair clientes, mais ainda. Então, custa caro demais você atrair um cliente novo. Então, quando você tem uma esteira de produtos diversificada, você tem a possibilidade de vender para o mesmo cliente. Então, é uma estratégia sensacional você agregar produtos que fazem sentido para o seu negócio e esses produtos eles vão ser consumidos pelo mesmo cliente. Então é fenomenal, isso hoje, no mercado que a gente vive hoje, é extremamente necessário e fundamental que a gente tenha essa mentalidade de esteira de produtos para que a gente venda para o mesmo cliente e principalmente porque a gente vai reter ali o LTV, então esse cliente ele vai consumir da gente por um bom tempo. Então eu acredito que é um grande diferencial de vocês e eu imagino que é um mercado que tem uma série de dificuldades também, porque como eu comentei, né, eu já fui conhecer outras empresas do segmento e eu percebo que muitas delas estão ali patinando, estão nadando no crescimento e estão com uma certa dificuldade. Então, o que você vê que o empreendedor desse mercado ele enfrenta de dificuldade para conseguir crescer, conseguir transformar o negócio dele numa marca, assim como você conseguiu? Então, acho que primeiramente a gente como empreendedor, a gente precisa se conhecer, saber quem a gente é e o nosso propósito, como a gente falou. Quando você sabe quem você é e o seu propósito, isso te ajuda muito, porque a gente lida com muitas pessoas. No Point hoje a gente atende uma base aí de 250 famílias por mês. Então, a gente lida com muitas pessoas, né? Tanto ali na nossa equipe, quanto ali com os clientes também. Então, a gente tem pessoas que estão passando em momentos positivos, tem outras pessoas que não. Então, a gente primeiro saber quem eu sou, o que eu venho fazer aqui, e dessa forma a gente consegue colaborar de uma forma mais positiva, tanto com o nosso cliente, quanto com as pessoas que estão colaborando também. Então, assim, eu acho que o respeito, eu acho que a honestidade, eu acho que a transparência, a gente ajudar esse tutor, esse nosso cliente, ter aquilo que ele busca, que o que o tutor busca? Ele busca um local de conforto, um local onde ele possa confiar, um local onde ele saiba que ele vai deixar o cachorrinho dele ali, caso aconteça alguma coisa a gente vai informar, né? Um local de segurança. E o que o profissional ali que trabalha com a gente busca? Ele gosta do que ele faz, então a gente busca reconhecer a nossa equipe. A gente reconhece a nossa equipe e uma coisa que a gente leva muito, que eu acredito que seja importante para as empresas do ramo pet, é a gente conseguir equilibrar o dar e o receber. Então, dentro da nossa equipe, a gente tem isso muito claro nas nossas reuniões. Aqueles que entregam mais são aqueles que vão ter mais. E não é uma coisa que a gente cobra. Isso é uma coisa que cada um vai no seu tempo. Uma outra coisa, por mais que a gente tenha nossas metas, esse tipo de coisa, não é uma meta que a gente precisa atingir, porque a gente sabe que organizando a nossa equipe,
automaticamente a gente consegue chegar na nossa meta. Então, é pensar ali no ser humano, pensar naquele ser humano que está trabalhando com a gente, pensar nas necessidades que ele tem e acreditar que o nosso papel a gente está fazendo. Tem uma força maior aí que comanda o restante das coisas e graças a Deus acho que dessa forma vem fluindo bem o Point. Com certeza, e realmente você ter esse olhar e esse cuidado com a sua equipe é fundamental, porque o cuidado que você tem com a sua equipe vai transbordar no cuidado que a equipe tem com os animais e com os seus clientes. Então, esse relacionamento com o animal e com o cliente é fundamental justamente para você ter uma boa retenção dos seus clientes. Então, eu acredito que essa é uma grande razão pela qual você tem uma base de clientes tão grande e que esses clientes, eu tenho certeza que muitos deles estão lá desde o começo com você, com certeza. Porque é um cuidado especial. Então a pessoa, porque por mais que você pode ter o melhor cuidado do mundo, mas se você não sabe lidar com a sua equipe ela não vai estar preparada para atender tanto o cliente quanto os animais que ali estão. Então, e o dono, eu tenho certeza que quando ele recebe o animal de volta, o animal ele transparece o comportamento dele. Então eu tenho certeza que se um animal ele não é bem tratado, o dono vai sentir na hora ali pelo comportamento do animal. Então eu vejo que a sua equipe ela está completamente alinhada com aquilo que vocês acreditam e principalmente vocês têm uma equipe formada que sabe o que está fazendo e sabe aonde quer chegar, sabe aonde a Point quer chegar. Então você me mostrou até um quadro ali com que vocês fazem uns treinamentos com o pessoal. Então são elementos fundamentais para o sucesso de qualquer negócio. E também agora eu quero saber de você o seguinte, quando uma pessoa quer abrir uma empresa nesse segmento, eu imagino que ela vai quebrar a cabeça com uma série de coisas. Então, que tipo de dificuldade você entende que uma pessoa que vai abrir ela vai encontrar? Que tipo de conselho você pode dar para as pessoas que vão iniciar nesse mercado? Primeiramente é isso que a gente está conversando. Ela, mais uma vez, né, ela buscar se reconhecer e saber que ela precisa de uma equipe. Ela saber que ela precisa de uma equipe. E essa equipe ela precisa ser nutrida. A equipe precisa ser nutrida e ela vai ser nutrida de uma forma positiva, porque a gente vai nas necessidades básicas nossa, porque na verdade eu trato ali a pessoa que está trabalhando no Point como se fosse eu mesmo. Como se fosse eu mesmo. Então a gente tem que tratar com respeito, a gente, né, vai tratar esse profissional que vai trabalhar junto com a gente, tentando buscar entender o que a visão. Hoje eu vejo que no mercado, a gente hoje, o proprietário ali, né, do pet, ele tem muito a visão dele, então a gente tem muito as nossas convicções sobre as situações, e a gente pensa diferente, então a gente é um todo. Toda aquela parte, todos aqueles que colaboram com a visão deles, a percepção de cada um colabora com o todo. Então a gente sempre busca opiniões. No começo, né, você vai começar a fazer o seu trabalho, às vezes você está ali sozinho fazendo, né, ali você faz um trabalho direitinho, a coisa vai crescendo, daqui a pouco você precisa contratar um, e quando contrata um, que aí você vai começar a empreender. Quando você contrata um, você vai começar a empreender, porque ali tem as dificuldades, você pensa de uma forma, o outro pensa de outra forma. Aí que é a hora que eu acredito que o empreendedor, ele precisa imaginar que não existe mais ele. Quando você contrata um, não existe mais você. Você tem uma outra pessoa que vai somar com você, e a partir dessas duas pessoas que vai ter um posicionamento. É igual um relacionamento. Você sozinho, você segue a sua vida. Você entrou num relacionamento, não existe mais você. Agora são os dois. Então, quando essa pessoa ela entra no trabalho e ela é vista e vê que a opinião dela é importante, essa pessoa é incluída. E dessa forma a gente foi fazendo. Hoje a gente está com uma base de 15 pessoas na equipe e todos com a mesma visão. Mesma visão, todo mundo dá sua ideia, a gente faz reuniões, cada um fala ali do seu setor, cada um fala do que está acontecendo no setor, o que a gente precisa resolver, o que não. Então eu acredito que isso é o que o empreendedor ele precisa entender, que não existe a nossa visão, a sua visão enquanto você está só, depois você colabora com o todo.
Aí já não é mais o que eu quero, aí é o que a gente quer. E quando você tem uma equipe, eu acredito que hoje o Point ele tem uma equipe, a equipe que direciona o Point é uma equipe muito inteligente. É uma equipe de pessoas que buscam, buscam estudar, buscam se aprimorar, tá atento ali no que está acontecendo. Então acho que isso, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, você sabendo distribuir cada função ali, é o que esse segundo círculo vem atrás e você vai nutrindo ali aquelas pessoas. Então acredito que hoje o maior diferencial nosso para o crescimento do Point é a visão coletiva. A gente entende que a gente tem uma visão coletiva onde todo mundo tem opiniões importantes para o trabalho. Sensacional, porque se a gente parar para pensar, você tem ali uma mente pensante, agora você tem uma equipe com 15 mentes pensantes, olha o quanto cada um tem a oportunidade de agregar para o seu negócio. Então é algo que eu também sempre compartilhei dessa filosofia. Pô, você tem tanta gente na sua equipe, todo mundo ali tem uma bagagem, tem uma experiência e tem algo a contribuir. Por que não ouvir os colaboradores? Então ouvir os colaboradores é fundamental para quem está buscando o crescimento, porque cada um ali vai trazer uma ideia. Quando o seu negócio cresce, você não vai estar mais vivenciando no dia a dia de todo mundo ali. Então é importante você ouvir o que as pessoas têm a dizer, por quê? Porque agora são elas que estão cuidando daquele pedaço. Então é algo fundamental. É um detalhe também que eu vejo muito que falta. Eu tenho, na minha base de clientes, eu tenho clientes dos mais variados segmentos, mas todos eles que estão no começo têm a mesma dor, que também é a falta de planejamento. Então, as pessoas que chegam para mim, normalmente têm muita vontade de fazer acontecer, quer fazer o negócio ali fluir, mas falta planejamento. Então, você trouxe pontos relevantes, e o planejamento também é fundamental para esses negócios fluírem. E agora eu também fiquei curioso com uma coisa. Eu tenho uma coisa que eu acho que é um diferencial muito grande no meu negócio, que é o onboarding do cliente, que é esse cliente, quando ele entra na minha empresa, quando ele contrata meu serviço, existe todo um processo para dar entrada nesse cliente, ele entender como que funciona o meu local, como que funciona o meu trabalho, qual é o próximo passo. Então, quando um cliente ele busca a Point dos Pets, como que funciona esse processo? Porque eu imagino que, principalmente quem vai ser a primeira vez que vai levar o cachorro numa creche ou vai contratar esse tipo de serviço, essa pessoa ela não faz a menor ideia de como funciona. Então, normalmente, como que funciona esse processo quando chega um cliente novo para vocês? Como que ele se sente amparado? Como que vocês cuidam desse cliente? A primeira coisa é a gente entender o que ele busca. Então, hoje, a gente tem tutores que não sabem o que é o nosso serviço, tem tutores que já têm experiências longas aí com esse serviço. Então, primeiro é saber o que ele busca. Sabendo o que ele busca, você consegue atingir a expectativa. A gente atingindo a expectativa, depois a gente vai oferecer para eles os nossos diferenciais. Então, tem tutores ali que eles buscam um local para cuidado do pet. Tem outros tutores que eles buscam um local para melhorar o comportamento do seu pet. Aí é um outro tipo de serviço. Tem tutor que ele está buscando melhorar a questão de um medo que o pet dele tenha. Então é um outro tipo de serviço. Então a gente hoje desenvolveu no Point uma forma que a gente consegue trabalhar cada modelo ali, cada perfil do pet de uma forma diferente, e a gente começa a estimular que eles vão se desenvolvendo no dia a dia. Então, de uma forma respeitosa, a gente entender o que o tutor vem buscar no nosso trabalho. Sensacional, porque para mim é totalmente lógico, mas eu vejo que muitas empresas falham nesse aspecto, porque a empresa ela faz de tudo para empurrar o serviço para o cliente, sendo que é tão mais simples você entender o que seu cliente quer, para você indicar o melhor serviço para ele. Então isso aumenta demais a conversão quando você vende para o seu cliente aquilo que ele realmente precisa. Então você consegue até direcionar melhor a sua comunicação, ao invés de simplesmente eu sair goela abaixo ali empurrando o serviço para o cliente. E um outro ponto que eu vejo, que eu comentei, né, o cliente ele chega, ele não sabe ali o que esperar, como que funciona o serviço, e agora você elucidou essas questões. Agora eu vejo que, por exemplo, existem outros serviços no mercado,
como por exemplo aquele caso que aconteceu com o Joca, ou a pessoa que vai levar o cachorro para tomar um banho. Como que essa pessoa ela pode avaliar o lugar? Que tipo de cuidado ela tem que observar antes de contratar um serviço para o pet dela? Primeiramente, eu acredito que é a pessoa buscar se informar. Eu acho que tem a questão, né? Quando a gente vai ter o conhecimento, a gente vai buscar um conhecimento. Quando a gente vai buscar um conhecimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de buscar esse conhecimento é saber que a gente não sabe. Então, o primeiro recado que eu dou para o tutor é ele saber que ele não sabe e que isso é importante dele entender. Depois disso, que ele sabe que não sabe, ele vai buscar um conhecimento. Então, ele vai buscar um conhecimento dentro das pesquisas que ele faz. Dentro da pesquisa, como a gente está falando aqui desde o começo. Um pet hoje é um integrante da sua família, como se fosse um filho. Então você precisa saber como que seu filho é, o perfil do seu filho, quais são as características, a personalidade, e o pet é a mesma coisa. Então primeiro a gente entender mais, buscar conhecimento sobre a área, de formas gerais. Depois, quando você vai buscar um serviço, você procurar saber, procurar entender, vai buscar um banho e tosa, qual que é o produto que é utilizado? Quanto tempo meu cachorro vai demorar para tomar um banho? Quem vai dar banho no meu cachorro? Esse profissional é um profissional qualificado? Hoje o consumidor da área pet, ele está muito mais ali, não só da área pet, o consumidor, ele está observando aquela pessoa da frente, quem está atendendo ele. Mas é importante saber toda a engrenagem, o que está passando. Hoje no Point, um diferencial nosso é que hoje, se você quiser marcar uma visita no Point, a gente trabalha com a nossa recepção do lado. Tem uma área, né? E o tutor ele consegue ver como que é manejado o pet dele, o que as pessoas estão fazendo no dia a dia. Então essa transparência também, eu acho, trouxe um diferencial muito grande para a gente, porque hoje a maioria do setor, ela trabalha um pouco que escondida, trabalha um pouco que reservada. Então a nossa transparência, eu acho que fez um maior diferencial. Então, respondendo a sua pergunta, buscar informação sobre o pet, de forma geral, e buscar informação sobre o espaço dentro das pesquisas que você fez. Eu acredito que se você não pesquisa, você acaba ficando ali meio que, né, ofuscado ali com a quantidade de informação que você recebe, e muitas das vezes, infelizmente, o tutor acaba fazendo escolhas erradas, e essas escolhas erradas acabam tendo preços que às vezes são até, em alguns casos, irreversíveis. Entendi. Esse é um ponto até interessante para quem tem um negócio desse segmento, explorar as redes sociais para fazer esse trabalho. Porque se a pessoa ela expõe os bastidores dela, ela expõe a maneira como ela trabalha, os cuidados que ela tem, ela traz esse nível de informação para as pessoas, para que elas tenham um nível de consciência elevado sobre o trabalho, sobre como funciona, as necessidades que ela tem, se aquele lugar supre. Então a rede social é um lugar excelente para se explorar. E eu vejo que é pouco explorado para essas empresas, porque eu andei pesquisando várias. E eu percebi que o pessoal posta muito foto do cachorro, posta um vídeo ali do cachorro no local, ali brincando, mas pouco explica sobre os bastidores, sobre como funciona, porque quando, que nem eu comentei, né, a pessoa ela nunca contratou aquele serviço, ela não faz a menor ideia de como funciona. Então, por que não explorar as redes sociais para mostrar todo esse trajeto, todo esse caminho? Então, eu acredito que as pessoas desse segmento explorarem as redes sociais para trazer essa comunicação, mostrar com clareza para as pessoas como funciona o trabalho, que o lugar ali é seguro. Então, eu imagino que algumas questões que os clientes têm ali na mente dele, meu cachorro está seguro naquele lugar, como que é o tratamento? Então, são questões assim importantíssimas para quem tem esse negócio, tem quem trabalha nesse segmento. Já até aviso aí, explorar as redes sociais para mostrar os bastidores, porque quem não tem nada para esconder pode estar com a consciência tranquila. Essa também é uma dificuldade que eu acredito aí no empreendedor, né, principalmente da área pet, mas de outros ramos também. A gente saber colocar a coisa de uma forma clara para as pessoas ali. Então hoje a rede social, ela é uma forma que a gente mostra o que a gente faz no dia a dia, a constância. Mas para você ter uma constância, você precisa ter uma equipe.
Se você não tem uma equipe, você acaba não conseguindo ter a constância. Então hoje, o empreendedor, o que ele está fazendo? Ele está amarrado nas coisas do dia a dia. Então hoje o empreendedor, principalmente da área pet, ele está pensando ali na parte operacional, o que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que fazer depois, tem que pegar um cachorrinho ali, agora esse aqui tem que fazer uma atividade. Então ele está a todo momento tentando ter controle da coisa, e eu acredito que um diferencial em um empresário, uma pessoa que está buscando crescer, ela entender que ela não vai chegar uma hora do negócio dela, que é o que a gente está passando hoje, que não vamos ter controle de tudo. Não vamos ter controle de tudo. Então, como eu não posso ter controle de tudo, eu tenho que escolher bem as pessoas que eu vou ter do meu lado. E às vezes as pessoas que vão estar do seu lado são pessoas que nem sempre vão ser honestas com você, nem sempre vão te passar uma credibilidade, vão te passar uma informação, quando você vai ver não é aquilo. Então o empreendedor, ele toma, principalmente da área pet, ele toma muita rasteira. E essa rasteira, ele acaba se desmotivando com isso. E a visão é diferente. A visão é diferente. Por isso que a gente tem que saber quem a gente é. Porque não só da área pet, mas o empreendedor, para o crescimento, ele vai passar por isso. E isso ele precisa entender que é uma coisa, não é até um certo momento da minha empresa. Isso é a vida toda. É verdade. E tem um diferencial que eu vi lá no seu negócio, foi nítido para mim. Nós ficamos mais de 2 horas conversando. Eu não vi ninguém, absolutamente ninguém lá te chamar, te perguntar, te parar para nada. E para mim ficou claro que a sua empresa tem muito processo. Tem processos já estruturados, definidos. Você tem processos até na parede, estampados ali para as pessoas verem. Como que foi essa construção toda? Porque eu imagino que não foi da noite para o dia. Vocês foram ali apanhando, entendendo como que vocês iam fazer cada setor, entendendo as responsabilidades de cada um. E eu acredito que esse é o caminho para que você chegue no ponto que você chegou hoje. Então você consegue focar muito mais na parte estratégica, você tem ali uma equipe fazendo todo o trabalho operacional, e eu vejo que esse realmente é um grande desafio para quem está empreendendo, porque o empresário muitas vezes ele é centralizador demais, e aí a empresa dele fica totalmente em volta dele e ele vira escravo do próprio negócio, porque ele não consegue escalar, porque muitas vezes ele até tem um time, mas se ele não fizer, a coisa não acontece. Por quê? Porque falta processo, e eu percebi que processo vocês têm lá e tem muito bem feito. Então eu até tiro o chapéu aí, foi excelente, assim, eu gostei demais de ver como é tudo muito bem organizado. Legal. Isso o Point deve a 2 pessoas que eu preciso citar aqui, que é a Fabi. Fabi, ela cuida de toda a parte financeira do Point, de toda a parte ali das contas, né, da entrada, saída. Então, ela é uma pessoa muito organizada, muito inteligente, inteligentíssima. E a gente tem a Raíssa também. A Raíssa é a nossa gerente e a pessoa que desenvolve todos os processos dentro do Point. Hoje, desde que um cachorro chega tanto para o banho até a saída do banho, tudo tem um processo. Tudo tem um processo desenhado, onde uma pessoa hoje ela vai trabalhar no Point, uma pessoa nova, vai fazer um freelance, que a gente chama, né? Um freelance, ele vai trabalhar no Point, ele tem um processo estampado na parede e em uma folha, onde ele tem um passo a passo que eles têm que seguir para um padrão dentro do banho tosa. Então isso é um diferencial. Hoje um cliente, um tutor, um pet, ele vai entrar na creche do Point, tem toda uma estrutura. A primeira etapa, o que tem que fazer? O cachorro vai chegar com a mochila. O que eu tenho que tirar dessa mochila? De todas, é um padrão. Então, a gente deve muito aí a Fabi e a Raíssa, que colocam essa parte da organização aí toda nos eixos ali, para a gente poder ter essa tranquilidade de trabalhar. Eu acho que esse círculo, a gente fala, né, esse círculo inicial, o círculo primário ali da empresa, ele precisa ser um círculo muito bem estruturado, e essas pessoas aqui, elas precisam, é como se fosse mesmo um relacionamento. Então a gente sabe que a gente aqui, né, vai sofrer, vamos apanhar, mas a gente vai continuar. Isso aqui serve como se fosse um apoio. Durante o processo, esse primeiro círculo, ele vai ter dificuldade, ele vai ter seus desafios, então a gente vai tendo cada um ajudando o outro no primeiro círculo, para que esse segundo círculo, quando ele vir, ele vem de uma forma que ele tá mais seguro, onde eu tô.
Para onde que eu estou indo? Para onde que eu estou seguindo? Estou trabalhando numa empresa que cresce. Então hoje o profissional que está trabalhando no Point, várias vezes para a gente em reunião, esse tipo de coisa, em bate-papo, você fala, caramba, a gente vê que vocês estão crescendo. Isso é motivador. O nosso cliente, ele vê que a gente está crescendo. Ele também passa isso pra gente. Inclusive o cliente, às vezes, quando sai também, ele fala, eu sei que vocês estão crescendo. Então, esse é o mais importante. Esse é o mais importante. A gente trabalha internamente na nossa equipe e também ali nas pessoas que ajudam a gente no dia a dia, né? Que são os tutores. E a gente trabalha de uma forma que eles entendam a nossa mensagem. Eles entendem isso. Então, sobre essa organização, sobre a qualidade do nosso trabalho hoje, a gente deve muito a essas duas pessoas, Fabi e Raíssa. Você vê como é importante ouvir os colaboradores, né? Que nem você. A gerente, eu imagino que quando ela vai implementar um processo, ela percebeu uma necessidade, já piscou ali a ideia na cabeça dela, ela provavelmente traz para vocês, olha, eu percebi que a gente pode melhorar esse processo. Então ter gente assim na equipe é maravilhoso e sensacional. Agora também eu percebo que o mercado pet, ele é um mercado que cresce absurdamente, ano após ano. E as famílias estão adotando o cachorro, e eu vejo que muita gente é a primeira vez que está adotando um animal. E existem certos cuidados que são interessantes para essa pessoa ter com o animal dela. Que tipo de cuidado você pode recomendar para as pessoas que são marinheiros de primeira viagem ali na adoção de um pet, quando vai adquirir um cachorro? O que você pode recomendar para elas de cuidado? Quais são os cuidados que ela tem que ter com aquele animal? Então, a mensagem é, ou você adestra o seu cachorro, ou o seu cachorro vai te adestrar. Gostei. Então, a primeira coisa que você precisa saber é sobre a parte comportamental, as necessidades básicas. Então, assim como a gente, ser humano, o pet ele também tem as necessidades básicas dele. E quando a gente não tem conhecimento sobre isso, informação, a gente acaba deixando muita coisa passar. Principalmente ali, vamos colocar ali dos 3 aos 6 meses de vida do cachorro, que é onde ele está com a janela aberta ali, aquela folha que veio em branco, né? Assim como o ser humano tem um bebezinho lá que não tem muita informação. A folha está em branco do cachorrinho. Você vai começar a escrever as palavras. Então é importante que essas primeiras palavras elas sejam escritas com a orientação de um profissional, porque o profissional vai te ajudar a como você ensinar as regras dentro de casa, os limites dentro de casa, a boa convivência, a boa comunicação, para que o seu cachorro ele não tenha comportamentos onde reforce os comportamentos negativos, porque o cachorro ele se reforça tanto na parte positiva quanto na parte negativa. Então, um exemplo, o cachorro, um reforço positivo, meu cachorro sentou, eu fui lá e dei um biscoitinho para ele. Ele fez um comportamento que eu queria que ele fizesse. Então isso a gente chama de reforço positivo, ok? Mas se chega uma pessoa na minha casa e meu cachorro está com medo, e essa pessoa chega em casa e quer fazer uma social com o meu cachorrinho lá, é uma visita ou um familiar, e vai colocar a mão no cachorrinho, ele está com medo, ele está lá no canto. E a pessoa, vai, põe a mão, daqui a pouco o cachorro está travado ali, e você vai pôr a mão no cachorro. Ok, a primeira vez pegou, é um filhotinho, a segunda vez também. Na terceira, esse cachorro está na zona vermelha. Ele está na zona vermelha, ele está tenso, ele está ali na zona reptiliana, né? Ou ele vive ou ele morre. E esse cachorro ainda está descobrindo as primeiras palavras. Quando a pessoa vai tocar e esse cachorro já aprendeu que ele pode recorrer a alguma coisa dentro dele, o que ele vai fazer? Vai rosnar. Se você vai ver um cachorro e ele rosna para você na casa de alguém, o que você vai fazer? Dá um passinho para trás e falar, opa, vai se amigo. Afastar. Vai se afastar. E quando você se afasta, o cachorro entende, opa, então se essa pessoa se afastou, eu ganho mais tempo de vida. Entendi. Então, de certa forma, esse cachorro foi reforçado. Mas ele foi reforçado de uma forma negativa. Esse cachorro aprendeu a rosnar. Aí chega o tutor que não buscou informação e fala assim, você não pode ter medo do cachorro. Porque se você mostrar para ele que você tem medo dele, ele vai ir pra cima de você. Aí você pega e vai pôr a mão no cachorro, porque o dono tá falando, né? E aí o cachorro vai e te morde. E aí quando o cachorro te mordeu, você mais uma vez vai se afastar. E é assim que um cachorro aprende a morder. Entendeu? Então, o conhecimento
o conhecimento dessa área, para a gente hoje que tem ali, trata o pet como né, um integrante da família, isso é crucial, porque hoje você pode ter um pet que vai causar muito prazer na sua família, uma tranquilidade, uma alegria para a família, ou você vai trazer um problema. E esse problema, muitas das vezes, ele é criado pela não informação, pelo não buscar informação. Então isso, lógico, tem muita gente que adota o cachorrinho ali, né, mais velhinho, tudo, mas também são coisas que é importante entender, porque tem coisas que a gente pode ordenar, tem coisas que a gente pode modificar. Entendi. Eu vejo que, olha que curioso, o que você está trazendo é um processo igual quando eu falo da minha mentoria. É tão mais fácil você aprender com quem já sabe do que ficar quebrando a cabeça. Pô, a pessoa tá lá na casa dela com um cachorro, não sabe lidar, é o primeiro contato. Por que não buscar a ajuda de um profissional? Vai ser tão tranquilo e tão mais leve a rotina daquela pessoa, porque ela buscou a ajuda de alguém que entende. Então é até algo que eu sempre falo para os empresários. Você que tem um negócio, você está pensando em abrir um empreendimento ou você está patinando no seu negócio, busque uma mentoria. Busque ajuda. Você pode ter a ajuda de um guia que vai pegar na tua mão e te mostrar como chegar lá. Então é fundamental que você tenha essa mentalidade, senão você fica quebrando a cabeça, dando murro em ponto de faca, em situações que você não precisava. Por quê? Porque você pode pegar na mão de alguém que já chegou lá e vai te mostrar qual que é o caminho. Então esse é tanto o caminho de uma mentoria como do meu livro, do Guia do Empreendedor de Sucesso. Então você que ainda não adquiriu o meu livro, já deixo aqui o recado, Guia do Empreendedor de Sucesso para você, e na compra do meu livro você ainda ganha 1 hora de mentoria para alavancar o seu negócio. E eu vejo que esse ponto que você tocou é bem comum, é muito mais comum você ver cachorros que têm um mau comportamento dentro de casa do que cachorros tranquilos, porque justamente por falta de buscar a ajuda de um profissional. Então é bem interessante. E agora, uma coisa que eu percebi também lá no seu negócio, a gente já comentou um pouco sobre o propósito, sobre a essência dele. É a maneira como você é intuitivo para saber os próximos passos do seu negócio. Então eu quero até fazer uma pergunta dupla aqui. Primeiro, se você pode compartilhar com a gente quais são os próximos passos da Point dos Pets, para o pessoal entender qual que é a visão que você tem aí daqui para frente. E eu queria também que você contasse um pouco sobre uma coisa que você falou para mim, a dinâmica que você faz para entender onde vocês vão chegar, porque você é um cara muito intuitivo, mas obviamente que você também usa muito a sua lógica e a sua experiência na tomada de decisão. Mas você comentou comigo sobre a constelação familiar, sobre alguns aspectos que você trabalha dentro da sua empresa, que eu percebi que é um grande diferencial também. Você pode compartilhar um pouco com a gente como funciona? Posso sim. Em relação à forma como a gente lida, né, com a empresa de forma geral, eu sempre penso na questão de fluir. A empresa, a gente vê muito questão ali a gente tem um arquétipo na nossa cabeça, a gente tem uma imagem na nossa cabeça. Então, ali no Point, se eu pudesse resumir, era fluidez. A gente está sempre focado em fluir. Quando a gente foca em fluir, lógico que a gente, né, vive os problemas da vida, do negócio, do dia a dia, do profissional, do cliente. Então, mas o fluir é uma essência. E o fluir ele é uma essência da constelação, que a gente utiliza muito. Hoje, dentro da constelação, eu sempre falo para as pessoas que trabalham no Point. O Point a gente tem 2 missões. A primeira missão é cuidar da alma dos pets ali da melhor forma possível. E a segunda missão nossa é o desenvolvimento do profissional que está com a gente. Eu falo que para a gente se desenvolver profissionalmente dentro do Point, eu sempre falo, aqui no Point é assim. Aqui não é uma empresa que você vai passar 1 ano igual o outro se você não buscar se desenvolver. Aqui a forma como a gente trabalha, a energia que a gente põe ali é uma energia de transformação. Então, é uma energia de transformação. É igual como se fosse uma panela. Essa panela que as pipoquinhas tá esquentando. Você vai pular 1 hora. E tem gente que pula para fora da panela e tem gente que suporta a panela quente ali.
Mas esse suportar da panela quente é o grãozinho se transformando na pipoca. Mas o processo, hoje, é o que a maioria das pessoas não querem passar. O processo de esquentar, e por mais que tá quente, você vai continuar ali. Porque você quer aquilo. E a gente começa a trabalhar nas nossas crenças. Então é o que eu falo hoje pro profissional do Point. O Point dos Pets é um local para você se desenvolver. Aqui é um local para vocês se desenvolverem como pessoas. Então, na minha bagagem, eu tenho a parte de trabalhos, né, internos, que a gente utiliza programação neurolinguística, a gente trabalha a parte de que é a PNL, a gente trabalha a parte de hipnose para trabalhar, essa que a gente fala muito de hipnose, o pessoal fica com medo, né? Mas é uma questão de para trabalhar medo seu interno para desbloquear. A gente faz isso com o colaborador dentro do Point quando a gente sente que é necessário. A gente trabalha a parte de constelação familiar em alguns também, porque hoje essa área pet é até uma das coisas que a gente comenta muito lá na nossa equipe, nessa equipe que gerencia o Point. Hoje a área pet, e não só a área pet, né? A gente tem muita pérola ali, né? Muita pessoa boa, mas a parte familiar dela é uma coisa que acaba travando a vida. Então quando o profissional ele entende isso, é um despertar. Caramba, realmente, tudo que eu tô fazendo aqui é por causa disso, mas não é uma coisa minha. Não é uma coisa minha, isso aqui não, eu vou fazer diferente. Então, quando esse profissional ele quer fazer diferente, a gente ajuda ele a fazer. Então, a constelação, ela trabalha num fluido. E a gente tenta trabalhar sempre essa questão do ajudar, do colaborar. Então, né, a gente acredita muito que o universo ele é um lugar bom. O universo ele é um lugar bom, o universo ele é um lugar próspero. Então, ele quer ajudar a gente. Então, isso é um fluido. Isso é um fluido. O que a gente como empresário tem que fazer? A gente não pode querer colocar o nosso ego ali na frente para poder falar para essa força maior que eu mando. Não é a gente que manda. Tem muita coisa que aconteceu no Point que eu nem sei como que aconteceu. E a coisa flui, por quê? Porque você tem um bem ali. Eu sempre falo uma frase que eu falo muito com o pessoal que gerencia o Point: transforme aquilo que é comum em uma coisa que seja... que tenha grandiosidade, que seja uma coisa divina, que seja uma coisa, então transforme aquilo que é simples em uma coisa divina. Eu lembrei porque você falou pra mim. Falei pra você. Aquele dia eu acertei de primeira. Transforma aquilo que é simples em uma coisa divina. Quando você transforma aquilo que é simples em uma coisa divina, automático, isso é como se fosse uma coisa... Você fez uma conexão com esse universo. Então, ele vai colaborar com você, porque o universo não é besta. Ele sabe para o momento que ele vai te dar, quem que ele vai trazer, como vai ser. Então, quando a gente trabalha na constelação, a gente sai daquela visãozinha fragmentada de que eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo, daquela correria. A gente, isso é uma coisa que eu trago para a equipe, eu que trago para o pessoal ali da equipe. A gente hoje, dentro do mercado, a gente está querendo fazer 1 milhão de coisas. Tô vendo lá a questão do influencer X, do influencer tal, daquele tal, do influencer tem que fazer, hoje tem que ser diferente de amanhã, tem que ser diferente do outro dia, que tem que ser... Então a gente está a todo momento nessa busca, busca. E no final dessa busca, o que a gente tem? Às vezes a gente está tendo um vazio ali. E isso tanto para a gente que coordena, quanto para o pessoal da nossa equipe também. Hoje até falo aqui, né, para o pessoal que está assistindo a gente, tanto para você que é um colaborador que está ajudando uma empresa, né, ou para você que é um dono de negócio, hoje a gente tem uma questão muito... hoje a gente está conversando aqui, logo mais uma informação para a gente no nosso celular. Será que essa informação é minha, que eu estou pensando, ou é uma informação que está sendo mandada pelo meu celular para mim e aquela quantidade de informação que eu estou recebendo está moldando uma opinião sobre mim? E é aí que você vê, que às vezes você está comentando ali, que tal lugar não tá bom, que eu tô reclamando não sei do que. Aí quando você vê, você tá desempregado, ou você tá trabalhando numa empresa pior do que você estava trabalhando antes, tá sofrendo. Às vezes estava com a oportunidade de crescimento, às vezes você não sabe, mas às vezes o dono ali, né, a pessoa que pode te ajudar, a empresa ela quer te dar uma oportunidade e você está olhando para outra coisa. Então a gente acaba, o universo ele é muito grande.
A gente não sabe o que ele tá ali trazendo pra gente. Então é hora da gente acalmar. No point a gente trabalha com a calma. No point é a calma. É o que eu falo pro pessoal. Pode chover, pode acontecer o que acontecer. A gente tem uma árvore aqui, a gente vai cuidar, a gente cuida bem dessa árvore e essa árvore vai se manter. É verdade, eu reparei isso, que o pessoal lá, todo mundo mega tranquilo, calmo, todo mundo trabalhando sereno e centrado no que estava fazendo. Exatamente. E isso passa, a energia, ela contagia o cachorrinho também, né? Com Então a certeza. energia, ela contagia o cachorro. E esse é um pouco do trabalho que a gente faz, que é um diferencial muito grande, porque hoje a gente tem muito dono. A área pet, ele é uma área que eu sempre falo pro pessoal, ela é uma área que, ao mesmo tempo que você pode crescer, você pode regredir. Então, a gente tem que estar trabalhando no dia a dia, pé no chão, consciente do que está fazendo, acreditar no seu propósito. Você gosta do que você faz? Gosto. Você faria isso aqui por mais tempo? Faria. O que você pode chegar fazendo isso daqui 2 anos? Onde você pode chegar? Que é um outro diferencial do Point, que a gente às vezes também é um toque para você que é empreendedor. No momento da contratação, a gente faz o alinhamento de expectativa. Então, eu estou contratando você, a minha expectativa sobre você é essa e essa. A sua expectativa, qual que é a sua expectativa para a empresa? Minha expectativa é essa. Estamos em comum acordo os dois? Sim. Então, a partir daí, entra um acordo e ok, você sabe o que eu espero de você, eu sei o que você espera de mim. E aí é uma troca que normalmente a gente consegue suprir o que a pessoa que colabora com a gente busca e o que a gente busca também ali com a nossa equipe. Sensacional. E uma da razão que a minha empresa chama visão é porque eu entendo que o empresário ele precisa ter visão do negócio dele. Ele precisa saber aonde ele quer chegar. Então, onde você quer chegar daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então, é algo fundamental para que você tenha o crescimento da sua empresa. Porque o empresário que ele não tem visão, ele está andando em círculos e provavelmente é por essa razão que a empresa dele não sai do lugar. E eu vejo que o tanto que vocês cresceram, isso partiu de uma visão. E agora eu queria entender qual que é o próximo passo. Vocês têm uma visão de onde vocês querem chegar? Como que está funcionando esse processo para vocês? Então, onde o Point dos Pets quer chegar? Primeiro, a gente quer colaborar com o mercado. Tá. Então hoje a gente sabe que o Point hoje ele tem alguns processos e algumas coisas que podem colaborar com o mercado. Hoje a gente já tem empresas como a nossa, de profissionais que já buscam a gente para uma ajuda, para uma mentoria. Devido à correria do dia a dia, a gente ainda não consegue fazer. Mas isso para a gente é uma coisa positiva, porque a gente sabe que a gente está no caminho e tem muita gente da área que está tá se espelhando na gente, está vendo a forma que a gente trabalha. Tem muita gente que está vendo a questão do nosso dia a dia ali no Instagram, as nossas postagens. A gente vê que o pessoal comenta, até pessoas de outro pet shop comentam se a gente consegue ajudar em alguma parte. Então, hoje a gente está nesse momento de consolidação. Então, a gente está consolidando o nosso sistema, nossa forma de trabalho, nossa metodologia. E a gente está vendo que para um próximo passo, a gente conseguir colaborar com o que a gente fez, para a gente conseguir colaborar com essas pessoas que estão iniciando agora, né? Hoje, infelizmente, a gente tem locais que começaram... Hoje o Point ele tem 3 anos. Tem pessoas que chegam num Point, eu pergunto, né? Quantos anos você acha que tem um Point? Tem gente que já deu 10 anos pra gente lá. Eu diria uns 10 também. Então, mas de colaborar, porque tem pessoas, infelizmente, tem profissionais ali, né? Que a gente tá pensando sempre na questão de... uma coisa que eu falo pra você também, que tá buscando abrir um negócio pet, a gente está buscando muita questão da beleza, a questão, né, de pensar em coisas mais superficiais. O primeiro passo é a gente ter propriedade do que a gente está falando. Então, propriedade do que a gente está falando. Saber o arroz com feijão, vamos dizer assim. Saber o arroz com feijão. Eu preciso saber a base da coisa. Eu não posso ir... meio que colocando
muita informação na minha cabeça. Primeira coisa é você só. Você só. Uma coisa que eu fiz com a Fabi que foi muito interessante, a gente começou só eu e ela, entendendo a coisa, como que funcionava, como que era falar com o tutor ali, como que era o atendimento, como que tinha que pôr a mão na massa, o tempo que demorava para fazer tal coisa. Então a primeira coisa é você fazer só. Por mais que você tenha uma reserva guardada, você não vai deslumbrar e utilizar essa reserva para você fazer, uma coisa que eu via muito aí, o pessoal gastando um absurdo com coisas que são superficiais. Você tem que ter o seu caixa ali. Você tem que, eu sempre falo para a Fabi, no começo a gente tirou leite de pedra, mas não foi porque a gente não tinha, é porque a gente usou como um desafio. A gente usou como um desafio. Não. A gente tem um desafio e aqui a gente pode deixar a coisa maravilhosa, perfeita e tudo mais. Não. A gente vai tirar o leite de pedra. A gente vai fazer do começo, do zero ali. Vamos utilizar uma... Lógico, a gente pensou num espaço bacana que a gente pudesse crescer um bom tempo ali, né? Mas a gente não se deslumbrou. A gente começou passo a passo, a gente sabe que tem que ter ali tanto tempo para pagar as contas, para fazer tal coisa, não precisa gastar esse dinheiro que está em caixa. Então isso a gente deve muito a Fabi, que ela organizou. Não precisa utilizar o dinheiro em caixa, vamos utilizar esse aqui, vamos parcelar aquela coisa ali, vamos parcelar tal coisa. Então isso é uma coisa que eu acho que para você que quer montar um negócio pet, tomar muito cuidado, principalmente no começo, não se deslumbrar. Não se deslumbrar. Pé no chão, foco no cliente, foco em agradar o pet de uma forma com excelência, porque no final das contas, o tutor, ele não está observando um espaço perfeito, maravilhoso, o tutor está observando o cuidado. Interessante. O cuidado. Focar naquilo que o cliente realmente dá valor. Que realmente tem valor. É verdade. Aquilo é o que tem valor. O cuidado com o seu serviço, a forma como você entrega, a forma como você recebe, a forma como você fala, a forma como você recebe a informação do tutor, buscar feedbacks. A gente é uma empresa no Point, hoje a gente recebe a gente pede muito feedback para o nosso cliente, muito feedback. Então de tempos em tempos a gente quer saber se o nosso atendimento está bom, se a gente está conseguindo manter ali o mesmo resultado, se tem alguma coisa a se melhorar. Eles dão muito feedback para a gente, são feedbacks muito importantes para a gente até, inclusive, implementar no nosso dia a dia ali. Então, aí entra na questão da expectativa. Porque eles estão dando um feedback, eles têm expectativa. Se ele tem expectativa, verdade, eu já sei o que é. E às vezes nessa correria do dia a dia a gente acaba não fazendo isso. Então esse empreendedor, quando ele estiver num nível mais avançado, primeiro construção de equipe, depois a estratégia. A gente precisa escutar quem tá ali com a gente no dia a dia. Com certeza, e você tocou num ponto importante, né, que é a questão do feedback. Pô, é tão melhor você ouvir o que o seu cliente quer, o que o seu cliente entendeu que é fundamental para o seu negócio, que é fundamental para ele como tomador daquele serviço, porque não ouvir o cliente e, em contrapartida, fazer aquilo que eles estão pedindo, que eles estão querendo. E, Diogo, quando o papo é bom, a hora passa rápido. Nós estamos chegando ao fim aqui do podcast. Quero agradecer para você a sua presença e principalmente por ter compartilhado um pouco da sua história, do seu modelo de negócio, que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente que está nos assistindo. E aí, quando nós finalizamos aqui o podcast, a gente tem um grito de guerra, onde eu vou mandar um papo e você vai mandar um visionário. Pode ser? Pode Combinado? Ser. Combinado. Então, 1, 2, 3 e papo... Visionário! Aê! Valeu!